E aí eu fiquei 1 ano em cartaz com o Paulo, a gente fazendo um fracasso retumbante, lógico, ninguém ia assistir 2 moleques que ninguém sabe quem são. E aí, mas a gente aprendendo ali, a gente meio junto, a gente meio brigava, e aí ficava meio separado, depois voltava. E aí a gente ficou esse 1 ano em cartaz e o Paulo começou a escrever um projeto chamado Minha Mãe é uma Peça. E o Maurício Sherman foi assistir a espetáculo e me chamou para escrever para Globo. Então, no fim desse 1 ano que a gente ficou em cartaz, foi quando o Paulo foi fazer Minha Mãe é uma Peça e eu fui escrever para Globo. E aí, os nossos caminhos tomaram outros rumos. Assim, lógico. 2006? Isso foi 2006. E aí foi, em 2006, o Paulo começa a ensaiar a peça. Eu fui no ensaio geral, imagina, eu era muito amigo, eu li a peça e tal. E eu fui lá escrever. E em 2006 foi quando eu estava já há uns 6 meses lá no Zorra Total, escrevendo Zorra Total, que foi um momento que eu odiava assistir o Zorra Total. Eu achava muito ruim aquilo. Eu não tinha a menor graça. Eu tinha até uma raiva daquilo. Mas aí quis o destino falar, você tem raiva? Não quer escrever aqui não, Melinda? E aí eu pensei, talvez seja um bom lugar para eu entrar na Globo, ganhar meu dinheiro finalmente, poder exercitar. Porque quando a gente ainda é jovem, a gente tem uma prepotência de achar que a gente é o melhor, que a gente escreve maravilhosamente bem. E foi no Zorra, que tinham ali 25 roteiristas, que eu descobri como escrever em grupo. Como respeitar o outro. Porque quando você acha que você tem a melhor ideia, aí você descobre que tem pessoas que têm ideias melhores que a sua, tem pessoas que pegam a sua ideia e melhoram ela. Vocês escrevem em grupo pro mesmo quadro? Pro mesmo quadro. A gente escrevia, a gente tinha, todo mundo dava ideias, e aí iam 3, 4 para o mesmo quadro. E aí escrevia Lady Kate, escrevia... Na verdade, quem vai escrever o quadro, ele só desenvolve a ideia que foi tida meio que na reunião do grupo, né? Exato. E aí eu tomava sempre... Eu tinha 21 anos, ali 22. Eu tomava a frente do computador, que eu sempre fui meio metido a organizar as coisas, sempre fui meio produtor. Mas eu tinha uma velocidade de ouvir todo mundo falando e colocando ali no computador as ideias de todo mundo. E fui aprendendo que tem dia que você não tem ideia boa e que os outros têm ideia melhor. Tem ideias horríveis do outro que você não pode falar, mas isso é um lixo. Você tem que... Como é que eu tiro desse pântano a florzinha? Como é que eu reciclo isso? Isso, mas é um super aprendizado, assim, de você não jogar fora tudo que todo mundo tá falando. E também pode ter uma puta ideia que só não entra pra TV. Também que é uma ideia que não cabe na TV. Exatamente. E até porque é político também, aquilo ali. As pessoas que têm que gostar de você para aceitarem a sua ideia, para toparem fazer a sua maluquice. E aí eu contando isso, eu sempre contei muita história, sempre falei assim. E o meu chefe era o Cláudio Torres Gonzaga, ele era o redator final do Zorra Total. E eu lembro desse dia que ele falou, isso foi, sei lá, setembro, ele falou, Fábio, vai voltar o Comédia em Pé, sabe o que é isso? Eu falei, não faço ideia, ele é um grupo de stand-up, sabe o que é isso? Eu falei, não sei o que é isso. Aí ele me explicou mais ou menos o que era o stand-up, você conta, não tem personagem, é você falando. E eu falei, eu acho que eu já escrevi um negócio assim, vou te trazer amanhã. E aí eu escrevi à mão, eu trouxe para ele um texto sobre gente chata, que eu tinha escrito, que eu não sabia o que era. Porque não era um personagem... Meu Deus, o seu chato, você tem um chato seu. Mas não é. Surgiu daí o chato. Daí. E aí eu tinha esse texto que eu não sabia o que era. Eu falei pra ele, vê se é isso. Ele leu e falou, isso é stand-up. Decora e no final de outubro a gente vai ter uma apresentação. Se apresenta lá. Meu Deus, eu tô passando. Falei, tá bom. E aí eu peguei aquele troço de gente chata e aí decorei, cheguei lá de bermuda e chinelo. O Cláudio falou, como é que você tá de chinelo? Falei, mas o que tem? Ele falou, você não pode fazer de chinelo. E foi nesse dia que, então, eu só me apresentei de chinelo para sempre. E aí eu fiz a apresentação ali. O povo riu. O povo se divertiu e eu adorei fazer. Foi muito legal fazer um texto meu. Você voltou a ideia, na sua mente, a plateia do Jô? A plateia rindo? Não, um pouco. Na verdade, eu tava ali, nesse dia eu tava nervoso. Muito mais que no Jô. Porque Caramba, no Jô eu jura? tinha certeza do que eu tinha na mão. Já entendi. tinha feito, né, Ali várias vezes. ali não. Então aí eu fiz a plateia rir, o pessoal no final, muito divertido, muito legal. E aí o Cláudio falou, a gente vai fazer em novembro de novo mais uma apresentação. Muda o texto. 2006 isso ainda? 2006, novembro. Caramba. E aí ele falou, e era só amigo na plateia, porque óbvio, ninguém ia assistir aquilo ali. Era o Paulo Carvalho, o Cláudio Torres Gonzaga, o Niso Neto, o Fernando Caruso, que era muito famoso. O stand-up tava prematuro ali, né? Muito. E aí eu fiz essa apresentação a segunda vez, em novembro, e o Cláudio falou, consegui um esquema. Da gente, em dezembro, toda quarta-feira tem um bingo, que era do lado da minha casa. Tem um bingo que eles chamaram a gente para pagar, sei lá, 500 pila para nós, para a gente fazer uma distração lá pro pessoal que tá apostando. Vamos fazer toda quarta-feira lá, faz os textos que você já tem, inventa uns outros. E a gente começou a fazer, os amigos e as pessoas estavam rindo, e aí o Cláudio falou, então, ó, ano que vem a gente entra em cartaz, em janeiro,
A gente vai estar no Laura Alvim toda quarta-feira e sexta e sábado no Grandes Atores. Então eu digo que eu comecei a fazer stand-up em 2007, quando eu então entendi o que era, escrevi texto e comecei a fazer. Então, quer dizer, tudo foi tendo um caminho. Eu acho que as coisas aconteceram rápido. Mas no passo a passo, degrau por degrau, sabe assim? Não Eu pulou formei nenhum na degrau. escola, eu fiz uma peça Sim. que ninguém foi assistir, mas que era nossa. Me chamaram pra escrever, eu comecei a escrever no Zorra, eu conheci gente, eu fui fazer stand-up. Aí foi me chamando pra fazer outras coisas. Aí eu conheci, o Cláudio me apresentou o Bruno Mazeu, o Bruno virou um amigão. Aí o Bruno me chamava pra fazer umas coisas que eu não podia assinar, porque eu não podia estar em outro canal. Eu fingia, mas trabalhava com ele, fui escrever cilada. Nossa. E aí eu comecei a andar, e aí comecei a ficar, me conhecer as pessoas, que era o meu plano quando a Globo me chamou. O chefe falou, vem escrever o Zorra Total, o meu plano era, eu fico lá um pouquinho pra eu conhecer gente e ir embora correndo. Eu acho que eu até fiquei uns 4 anos no Zorra Total. Mas fui-me embora já com conhecidos e já pensando em quadro, e já escrevendo e não parando de criar, de escrever, de fazer coisa. Porque isso é do dia que eu descobri o que eu queria, eu não consegui mais parar de ter ideia. Eu tenho ideia sem parar.